Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco aqui sobre uma questão que nós trabalhamos essa semana nas nossas redes sociais, especificamente falando de nulidade no processo penal, mais especificamente sobre a chamada nulidade de algibeira, né? Então, o que é essa nulidade de algibeira, né? Então, no processo penal, o artigo 531 do Código de Processo Penal, ele traz, ele traz os momentos em que cada nulidade ela deve ser arguida, cada nulidade ela deve ser levantada no processo penal. Né? De um modo geral, a nulidade no processo penal ela deve ser arguida sempre na primeira oportunidade que a parte tem de falar no processo. Então, obviamente, com exceção das nulidades absolutas, né, que elas podem ser arguidas em qualquer momento. Né? Mas as outras nulidades ali, elas devem ser levantadas, arguidas na primeira oportunidade que a parte tem de falar no processo. Então, o que seria essa nulidade de algibeira? O que transformaria uma nulidade ela ser considerada como uma nulidade de algibeira? Seria aquela situação em que a parte, né, o seu advogado de má-fé, ela já tem ciência de uma nulidade que aconteceu no processo. Ele já tem ela já sabe dessa nulidade, né? E propositalmente ou de má fé, ela não argue essa nulidade, ela não levanta essa nulidade nessa primeira oportunidade que ela tem. Ela resolve assim, não, vou deixar essa nulidade aqui, por exemplo, alguma nulidade que aconteceu durante o inquérito policial, por exemplo, né? E o advogado, ao invés de já levantar essa nulidade na defesa prévia, e o advogado ele pode pensar assim, não, vou deixar essa nulidade aqui guardada, né, no bolso e vou deixar para levantar ela lá no final, nas alegações finais, porque daí vai anular todo o processo vai voltar para o seu início e eu vou ganhar mais tempo. Então, de má fé, ele já sabe dessa nulidade e resolve deixar ela guardadinha ali para ser apresentada no momento de melhor interesse para ele ou para a defesa, conforme a sua estratégia. Então, isso é chamada nulidade de algibeira. Justamente por isso, né? Uma algibeira, eu tive até que procurar no dicionário para ver o significado, né? É justamente isso, é um bolso. Então, ela remete a essa ideia, né? De deixar guardada no bolso. Então, essa é a ideia da nulidade de algibeira. Obviamente, nossos tribunais superiores, eles não reconhecem eles aplicam essa situação da nulidade de algibeira e não reconhecem essa nulidade. Né? Então, por exemplo, se o advogado ele poderia ter arguido essa nulidade na defesa prévia, por exemplo, uma nulidade que aconteceu ali durante o inquérito ou no início da ação penal, ele deixa e apresenta nas alegações finais. Os nossos tribunais eles daí não reconhecem essa nulidade aplicando essa ideia da nulidade de algibeira, né? Que ela deveria ter sido apresentada na primeira oportunidade que a parte ela teve de falar no processo e não o fez, né? Então, os nossos tribunais têm jurisprudência bem consolidada nesse sentido, que essa nulidade aí ela não vai ser reconhecida. Então, essa é a ideia. Então, é importante nós termos em mente isso. Né? Não existe essa ideia, se você viu que o processo tem alguma nulidade ali, você deve arguir essa nulidade na primeira oportunidade que você tiver de falar no processo. O fato de você pensar, vou deixar essa nulidade guardada para arguir ela mais no futuro ali, você pode acabar perdendo essa oportunidade de ter esse erro, né, essa nulidade corrigida, né? Então é bem importante para quem atua na defesa ter cuidado com isso aí, porque de repente você vai achar que vou arguir lá na frente, vai dar certo, não vai dar certo, tá? Os nossos tribunais eles não reconhecem esse tipo de estratégia, né? Eles não reconhecem essa nulidade no caso que foi arguida fora do prazo, por assim dizer. Então é importante ficar atento a essa situação para não prejudicar aí o teu cliente.